E muitos judeus, quando Jesus chegaram, perguntaram para Jesus exatamente sobre esse reino que eles estavam querendo, um reino material. Eles queriam que Jesus liderasse o exército de Israel contra Roma e as outras nações, e vencesse e desse a eles novamente o governo. Era um governo político, é o que eles desejavam. E eles queriam um Messias desse jeito. Eles achavam que o Messias ia fazer como outros reis fizeram, como os profetas do Antigo Testamento fizeram, como os juízes fizeram. Israel estava escravo de algum país, Deus levantava alguém, um juiz, e ele liderava então os exércitos de Israel contra esse país invasor, vencia e eles ficavam novamente no domínio. E eles acharam então que o Messias ia fazer exatamente isso. Só que Jesus veio pregar o reino de Deus, que não é político, não é físico, não é financeiro, não é nada dessa terra. O reino dos céus, o reino de Deus, é coisa superior, é coisa espiritual. Não tem aparência externa, mas é dentro de nós. Ele veio morrer em nosso lugar, levando os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter o reino de Deus morando dentro de nós, é o Espírito Santo em nós, para que nós fôssemos transformados de filho da ira, transformado para filho de Deus, servos do reino de Satanás, agora servos do reino de Deus. Então esse reino que Jesus pregou, sempre pregou falando sobre esse reino de Deus, é esse tipo de reino que nós estamos falando. Agora, uma coisa é certa, se você pertence ao reino de Deus, você deve agir como pertencente a esse reino de Deus. Quem está no reino de Deus, quem vive realmente o reino de Deus na terra, então ele está vencendo as forças de Satanás. Ele está sendo vitorioso sobre as forças satânicas. Ele está se mantendo crente, está se mantendo salvo, está vencendo o pecado e está levando outras pessoas a fazer o mesmo. E ele está sendo usado no poder e na unção do Espírito Santo. Então existem aí características de quem pertence a esse reino. Ele tem aí sinais que comprovam que ele pertence a esse reino. Então ele está lutando e vencendo o reino de Satanás. Qual é o papel do crente nesse reino de Deus? Então veja bem, é responsabilidade do crente buscar sempre esse reino de Deus. Buscar sempre a comunhão com esse reino de Deus. Buscar sempre o poder que existe nesse reino de Deus. Jesus diz que só entra no reino de Deus quem se esforça. Que se entra no reino de Deus pela força. Então veja bem, é uma luta que você tem que enfrentar. Você vai lutar contra Satanás, contra o pecado, para poder entrar no reino de Deus. Quando você ouvir a pregação do Evangelho, vai haver aí uma luta interna. É o reino de Deus querendo entrar, o Espírito Santo tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para vir fazer morada em você. Mas para que ele entre, é preciso que você expulse o reino de Satanás da sua vida. O reino de Satanás está aí. Existe um demônio te acompanhando o tempo todo, sabe tudo a seu respeito. Anda fazendo você, empurrando você, incentivando você ao pecado. Você é preciso expulsar isso da sua vida. Para que o reino de Deus entre, é preciso que o reino de Satanás saia. Então é preciso esforçar, lutar e vencer. Senão você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que lutaram, esforçaram-se, venceram e entraram no reino de Deus. Veja aí José, pela sua atitude, Natã, Elias, Daniel, seus 3 amigos, Mardoqueu, Pedro e João, Estevão, Paulo, Filipe, e temos aí mulheres como Débora, Ruth, Esté, Maria, Ana, Lídia. Então são exemplos de pessoas que perceberam esse reino de Deus, tiveram o desejo de entrar para esse reino de Deus e lutaram e venceram para que pertencessem a esse reino de Deus. Olha, nós precisamos ter uma visão do homem integral para enxergarmos a missão integral da igreja. Então o homem integral, o homem completo,
Primeiro, ele é um ser espiritual, é espírito. Segundo, ele possui uma alma. E essa alma que tem o poder de decisão. E ele está morando dentro de um corpo físico feito do pó da terra, para viver na terra. Então ele é espírito, alma e corpo. Ele é primeiramente espírito, possui uma alma e mora dentro de um corpo. Então são três áreas que precisam ser atingidas pela igreja. Não adianta só a igreja estar na área espiritual. É preciso agir também na alma, no intelecto, onde está a inteligência, conhecimento. E também precisa atingir a parte do corpo, das necessidades do corpo. Então aí passa a ser assistência social, ação social. Então as três partes devem ser atingidas aí pelo Evangelho. É o Evangelho completo, é a missão integral da igreja. Veja aí nesse quadro, falando sobre isso. Fala aí a tricotomia, que é exatamente espírito, alma e corpo. E com a presença do Espírito Santo aí no Espírito nosso, então nós passamos a ser filhos de Deus. Existe a união do nosso Espírito com o Espírito Santo. Aí o que é então essa missão integral da igreja? É a proclamação da mensagem da salvação mediante a pregação e as ações da igreja, tendo sempre uma visão integral da natureza humana. O homem é corpo, alma e espírito. Qual é o propósito então dessa missão integral da igreja? Apresentar então um evangelho profundamente bíblico e assumir o compromisso bíblico e histórico de agentes transformadores da sociedade. Qual é a ação dessa missão integral da igreja então? Proclamar o evangelho, suprir as necessidades humanas, pregar a justiça social e a ética cristã, praticar os valores do reino de Deus. Então nós vimos aí um resumo do que é a missão integral da igreja, que nós vamos estudar durante esse trimestre. Vamos ver o questionário dessa nossa primeira lição, dessa lição número 1, que é o projeto original do reino de Deus. Então, o projeto de missão integral da igreja na terra. Vamos ver aí, primeira pergunta que é para completar dentro do textual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dessa verdade prática, também para completar, o reino de Deus consiste numa vida de amor, justiça, devoção, paz e alegria no Espírito Santo. Nossa primeira parte aí, conceito bíblico de reino de Deus. Qual a definição de reino de Deus? Então podemos definir o reino de Deus como a soma de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso destinou aos que recebem a Cristo Jesus. Número 4. De acordo com as Sagradas Escrituras, quais são os aspectos do reino de Deus? Complete. Então, no presente, na atualidade, o reino divino está presente na vida dos filhos de Deus, a saber, os salvos em Cristo. Estes foram libertos das trevas e transportados ao reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. A partir dessa experiência salvífica, é possível afirmar que toda pessoa nascida de novo em Cristo Jesus é dirigida pelo Espírito Santo e, consequentemente, tem a sua vida governada através dos valores do reino. Efésios 2,10. Agora, um aspecto futuro. O aspecto futuro do reino de Deus está ligado ao reino milenar de Cristo sobre a terra por ocasião dessa segunda vinda em glória. 1 Coríntios 15, 23 e 25. Até mesmo a criação inanimada espera por esse glorioso dia. Romanos 8, 19 e 23. Número 5. Como é o governo do reino? Complete. Então Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ele tem o governo de todas as coisas. Seu domínio, soberania e autoridade real jamais terão fim. Os reinos deste mundo são transitórios, mas o de Deus é eterno. O Deus soberano governa o mundo todo. O eterno intervém na criação e na história, manifestando seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio do pecado. Parte 2. O reino de Deus nas Escrituras. Número 6. Como é o reino de Deus nas Escrituras do Antigo Testamento? Então a expressão reino de Deus não aparece no Antigo Testamento. Apesar disso, lá o Senhor é apresentado como o rei de Israel. Veja Isaías 43. É o rei também da terra e de todo o universo. Veja Salmos 24, 47, 103.
Ele reina para sempre. Veja aí Salmo 29. Número 7. Como é o reino de Deus nas Escrituras do Novo Testamento? Então o reino de Deus é a mensagem central do ensino neotestamentário. O reino de Deus foi apregoado por João Batista. O reino de Deus foi confirmado pelo ensino de Jesus Cristo. Número 8. Como foi a pregação de João Batista sobre o reino de Deus? Então João veio pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O fato de uma pessoa ser israelita e filho da promessa não lhe assegurava o direito de entrar no reino de Deus. Era preciso produzir frutos dignos de arrependimento, pois as boas obras são o resultado de um autêntico arrependimento. Número 9. Como o reino de Deus foi ensinado por Jesus? Então a proclamação e a concretização do reino de Deus foram o propósito central do ministério de ensino de Jesus. O reino dos céus foi o tema de sua mensagem ensino na terra. No Sermão da Montanha, Jesus conclamou a multidão que o ouvia a buscar com diligência e em primeiro lugar o reino de Deus. Ele estava ordenando a todos nós, seus seguidores, a buscar a Deus resolutamente e a fazer a sua vontade. Número 10. Por que às vezes é utilizado o reino de Deus e algumas vezes é usado o reino dos céus nos evangelhos? Então, nos evangelhos de Marcos e Lucas, a expressão reino de Deus aparece com frequência. No evangelho de Mateus, a expressão mais usada pelo evangelista aparece cerca de 34 vezes, é reino dos céus. A maioria dos eruditos bíblicos concorda que o emprego da expressão reino dos céus foi aplicada por Mateus devido à rejeição do povo israelita ao uso indiscriminado do nome de Deus. As expressões reino de Deus e reino dos céus, quando comparadas entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinônimas e intercambiáveis. Parte 3. As manifestações do reino de Deus. Número 11. Como eram as manifestações do reino de Deus no passado? Então, a nação de Israel era uma monarquia teocrática. O Senhor levantou reis para o povo judeu. Estabeleceu normas reguladoras de relacionamento político entre o governante e a nação. O objetivo de Deus era preparar o caminho para a salvação da humanidade através da nação de Israel, por causa dos desígnios do povo judeu e da rejeição de seu Messias Jesus Cristo. O reino divino foi retirado, ou seja, Israel, na atualidade, não tem mais a função de propagar o reino de Deus. A missão de propagar o reino de Deus cabe agora à igreja. Israel, porém, será restabelecido espiritualmente no futuro, conforme escreve Paulo. Número 12. Como são as manifestações do reino de Deus no presente? Então, o reino de Deus foi estabelecido de forma invisível na igreja por intermédio do Rei dos Reis. O reino divino pode ser visto nos corações e nas vidas de todos aqueles que se arrependem, creem e vivem o Evangelho. Não se trata de um reino político ou material que, por definição, é transitório e passageiro, mas de uma poderosa, transformadora e eficaz operação da presença de Deus em e através de seu povo, refletindo-se em toda a realidade à nossa volta, produzindo transformação. Número 13. Como serão as manifestações do reino de Deus no futuro? Então, durante o milênio, predito pelos profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo reinará literalmente na terra durante 1000 anos. A igreja reinará juntamente com Jesus sobre as nações. O reino milenial de Cristo dará lugar ao reino eterno de Deus, que será estabelecido na nova terra, a nova Jerusalém. Os habitantes serão os redimidos do Senhor de todos os tempos. E a nossa conclusão aí, para completar, número 14. No reino de Deus, a vontade do Pai é conhecida e praticada por amor, devoção, prazer, submissão, dever e gratidão. Fazer continuamente a vontade de Deus nesse reino deve ser a nossa maior prioridade, não importando os obstáculos, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus e sua justiça devem ser o nosso anseio e alvo principal. Glória a Deus, aleluia. Então, através aí do nosso questionário, nós passamos pelos principais pontos da nossa lição, da revista, e nós procuramos trazer um resumo do que é aí o reino de Deus, qual a missão integral da igreja, e durante o trimestre nós vamos ver detalhadamente isso. Então, importante para você saber que, para que você pertença a esse reino de Deus, para que você pertença a esse corpo de Cristo na terra, que é a igreja, para que você faça a missão integral que a igreja tem a responsabilidade de fazer, tanto
na parte espiritual, como na alma, como na parte do corpo. Então, para você fazer parte desse corpo de Cristo na terra, para fazer essa missão, é preciso que você entre para o reino de Deus. E você só entra se esforçando, ou seja, vencendo o reino de Satanás. Você desejando pertencer a esse reino. Você aceitando ao rei desse reino. Esse reino tem um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Ele veio dar a vida por nós, morrendo na cruz, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades. E ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. E todo o poder foi dado para ele, no céu e na terra, até o dia que ele vai entregar ao Pai a igreja, entregar todo o poder ao Pai. Então, você faça isso, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Passe a fazer parte desse reino de Deus na terra. Nós vamos orar agora. Se você deseja, basta você pedir perdão ao Senhor agora. Crê que Jesus, o Filho de Deus, veio morrer por nós na cruz. Ele morreu por nós e ressuscitou, está vivo. E Ele te salva agora. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é porque você não lutou contra o reino de Satanás. Achou que era só aceitar Jesus como Senhor e Salvador e esperar a volta de Jesus. Não precisaria lutar. Mas você viu que é preciso lutar. E mais uma vez eu te chamo a lutar agora. E a vencer aí o reino de Satanás agora e voltar para o reino de Deus. Vamos orar agora. Em nome de Jesus, você que está aí fazendo parte desse corpo de Cristo, que não percebeu ainda que existe uma luta, que existe um exército de Deus, que existe um reino dentro de você, que precisa assumir o seu papel no mundo. E você deseja agora assumir esse papel. Ore agora. Peça a Deus revelação. Peça a Deus agora poder de percepção. Porque o poder para enfrentar Satanás e vencer já está dentro de você. Todo o poder que é preciso está aí. O Espírito Santo mora em você. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus. Essas vidas que se chegam a Ti, Senhor. Arrependidas pelos seus pecados. E que agora creem que Jesus veio, seu Filho, veio morrer por nós na cruz, levou sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades. E ressuscitou ao terceiro dia. E todo o poder lhe foi dado sobre o céu e a terra. E agora, Senhor, essas pessoas precisam do Teu Espírito Santo nelas, para que elas tenham conhecimento do Teu reino, para que o poder do Teu reino possa agir através delas agora para vencer o pecado, vencer as tentações. Ó Pai, em nome de Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Senhor, dá inteligência espiritual, sabedoria espiritual. Dá a eles desejo de aprenderem cada dia mais, de buscarem na Tua palavra conhecimento, de buscarem oração a comunhão contigo, de fazerem poderosa a Tua obra na terra. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Ó Senhor, aqueles que agora estão voltando para Ti, recebe-os, Pai, como Pai de amor e de misericórdia, abraçando-os e dando a eles agora, Senhor, poder para vencer o pecado e nunca mais caírem, nunca mais serem vencidos pelo reino das trevas. Ó Senhor, os Teus servos que agora perceberam que precisam lutar, perceberam que precisam agir. Ó Senhor, ajuda, capacita cada um. Ó regrala, clusteriara e me concedere, arreamarare força la mistério tu emarai. Oh, Deus te concede agora poder, força para lutar e ser mais do que vencedor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Que eles saibam do sacrifício da cruz e que eles saibam que agora pertencem a um reino poderoso, um reino que nunca perdeu batalha nenhuma e que tem como rei Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ó Senhor poderoso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.